Olá, seja bem-vindo a mais uma mini aula e hoje nós vamos falar sobre John Locke. Quem foi Locke? Locke é um filósofo inglês que nasceu entre 29 de agosto de 1632 a 28 de outubro de 1704. Estudou medicina, ciências naturais e filosofia. Como filósofo, era um defensor do empirismo e da teoria do contrato social na política. Para entender melhor o pensamento de Locke, vou dividir em duas partes: o empirismo e o contratualismo. Vamos falar primeiramente sobre o empirismo. Para Locke, assim como todos os empiristas, todo conhecimento vem da experiência dos sentidos e não das ideias inatas. Ideias inatas são aquelas que existem anteriormente ao conhecimento. Desta forma, Locke afirma que a mente de todo homem é como uma tábula rasa. Em outras palavras, nascemos como uma folha de papel em branco, e as experiências dos sentidos é o que preenche esta folha, dando forma às nossas ideias e conhecimentos. Vamos agora entender um pouco sobre a produção cognitiva na visão de Locke. Para Locke, o conhecimento humano vem das sensações, ou seja, de forma externa ao indivíduo, e não de maneira inteligível. O indivíduo tem a capacidade interna de produzir ideias derivadas das sensações, uma vez que não existem pensamentos unicamente inteligíveis. Para a gente entender melhor isso, vamos falar sobre as fases da produção cognitiva. Essas fases são intuição, síntese, análise e comparação. A intuição é o momento em que se recebe alguma ideia por meio das experiências externas. A síntese é a combinação de ideias simples que formam uma ideia complexa. Vamos lá. A intuição, que é o momento que se recebe alguma ideia por meio das experiências externas, é quando é o momento que você capta as suas informações do mundo exterior. Você captando essas informações, aí vem a síntese, que é a combinação de ideias simples que formam uma ideia complexa. Você tem a informação externa, dentro de você, você começa a formar suas ideias de forma simples e começa a armazenar, vou usar esse termo de armazenar, começa a armazenar diversas ideias simples. E a conjunção dessas ideias forma uma ideia mais complexa. Vamos para a terceira fase, que é a análise. É a junção das ideias complexas, já seria essa terceira fase. A junção das ideias complexas que formam ideias abstratas. Quando Locke fala de ideias abstratas, ele está falando mais de um conceito comum entre as ideias. Tá? É um pouco diferente desse conceito normal de abstração. Para que a gente possa entender melhor, para que você possa entender, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar três termos, vou falar sobre gesso, neve e leite. Quando eu falo desses três termos, gesso, neve e leite, eles têm um conceito comum, que é o branco. E esse branco, para Locke, é o conceito de abstração. E aí, por fim, vem a comparação. A comparação é identificar as relações comuns entre as ideias. Vamos falar então sobre contratualismo. Para a gente entender o contratualismo de Locke, vou dividir em três partes, que é o estado de natureza, teoria da propriedade e o contrato social. Vamos falar agora sobre o estado de natureza. Tanto Locke como Hobbes partem do princípio do estado de natureza para entender como seria o convívio humano sem a presença do Estado. Locke, diferentemente de Hobbes, afirma que o estado de natureza seria um convívio pré-social, do qual o homem vivia em perfeita harmonia, liberdade e igualdade. Esse estado de natureza não era algo hipotético, como afirmava Hobbes, mas algo real na história. Para provar isso, Locke usa como exemplo os povos indígenas, que possuíam seus direitos naturais, liberdade e bens. Vamos falar agora sobre a teoria da propriedade. No estado de natureza, as pessoas já possuíam propriedades, e por ser anterior à sociedade, é um direito natural do indivíduo, não podendo ser violado pelo Estado.
A terra, no estado de natureza, é de todos. No entanto, no momento em que alguém trabalha nessa terra, dava ao trabalhador direito exclusivo sobre ela. A propriedade no estado de natureza, para Locke, é algo vinculado ao trabalho. Uma vez que o indivíduo trabalhava sobre algo, dava a ele o direito exclusivo. E com a criação do dinheiro, deu ao homem condição de trocar bens perecíveis por algo duradouro, como ouro e prata. Isso fez com que a propriedade privada pudesse ser acumulada. E este acúmulo foi o que desvinculou a propriedade do trabalho, podendo ser comprada por dinheiro, gerando então a desigualdade. Vamos falar agora sobre o contrato social. Na visão de Locke, o contrato social se faz necessário unicamente para a preservação da propriedade privada. Este tem por finalidade criar um Estado que possa garantir ainda mais os direitos que possuíam antes no estado de natureza. O dever do Estado, na visão de Locke, é garantir aos cidadãos os direitos naturais e inalienáveis à vida, liberdade e posse de bens, ou seja, propriedade privada. Espero ter te ajudado, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá um joinha para me ajudar a divulgar o vídeo. Se você não viu a primeira parte sobre o empirismo de John Locke, estou deixando aqui o link. E mais algumas dicas aí de vídeo para que você possa entender melhor sobre o tema. Tenho aqui Thomas Hobbes, Maquiavel, Marx, o socialismo e sobre o comunismo. Um forte abraço e tchau!